2 meses. 60 dias haviam se passado desde o instante impossível em que o chão da civilização desaparecera sob os pés de Luli. O vento soprava forte entre as copas das árvores colossais. Lá em cima, entre galhos largos cobertos por musgo antigo, uma figura atravessava a floresta quase sem emitir som. Não corria, deslizava, saltava de um ponto ao outro com precisão calculada. Era Luli. Seu corpo havia mudado, não de forma exagerada ou monstruosa, mas o suficiente para que ele próprio não conseguisse ignorar. Ainda era um homem idoso. Ainda carregava a imponência dos 87 anos. A barba branca continuava descendo até o peito. Os cabelos longos e claros eram levados pelo vento. As roupas modernas, agora extremamente gastas, rasgadas e marcadas pelo tempo na selva, lembravam silenciosamente que ele não pertencia àquele mundo. Mas havia diferenças. As rugas profundas haviam suavizado. Sua postura não carregava mais fragilidade. Os movimentos haviam se tornado econômicos, precisos. A força parecia comprimida sob a pele, como uma mola silenciosa. E isso preocupava muito. Durante aqueles 2 meses, ele não apenas sobreviveu, estudou, observou, mapeou, transformou a floresta em um laboratório. Registrou mentalmente territórios, rotas migratórias, predadores dominantes, padrões climáticos, plantas, fontes de água, e principalmente, os hominídeos. Quanto mais observava, mais uma hipótese crescia dentro dele. Talvez aquilo realmente fosse terra. Mas uma terra que nunca deveria existir. Porque existiam coisas naquele lugar que nenhuma ciência explicava. E ele já havia parado de tentar forçar respostas. Agora fazia perguntas melhores. Foi então que o vento mudou. Um som distante chegou até ele. Primeiro fraco, depois mais claro. Gritos, ruídos de choque, movimento coletivo. Luli imediatamente interrompeu o deslocamento. Abaixou o corpo sobre um galho. Fechou os olhos. Ouviu. Seu cérebro reconstruiu a cena. Muitos indivíduos. Movimento desordenado. Combate. Sem hesitar, começou a avançar. Pulando silenciosamente pelas árvores. Quando chegou, parou. A cena abaixo o fez permanecer imóvel. Uma tribo, muito maior do que a primeira que havia encontrado. Cabana de peles, fogueiras, estruturas rudimentares. Mas algo estava errado. A defesa havia sido rompida. Uma enorme matilha de hienas das cavernas avançava pelo assentamento. Não atacavam sem método. Elas trabalhavam juntas. Empurravam, separavam, forçavam erros. Luli estreitou os olhos. Aquilo não parecia apenas instinto. Parecia estratégia. Os caçadores da tribo tentavam conter o avanço. Mas estavam perdendo espaço. As hienas avançavam demais. Então aconteceu. 3 indivíduos da tribo deram um passo à frente. 2 homens, uma mulher. Eles pararam, respiraram fundo, e o cientista reconheceu imediatamente os sinais. A postura, o tremor, a mudança, a transformação começou, mas dessa vez, Luli observou diferente, não como alguém em choque, mas como pesquisador. Os corpos mudaram, as silhuetas cresceram, a presença se tornou mais pesada. Em poucos instantes, 3 figuras lupinas estavam de pé. Lobisomens. Mas o que chamou a atenção de Luli não foi a transformação. Foi o comportamento. Eles não perderam o controle. Formaram posições. Defenderam entradas. Criaram zonas de recuo. Aquilo não era selvageria. Era tática. O combate começou. E Luli observou. Os lobisomens não destruíam. Protegiam. Interrompiam avanços. Usavam o próprio corpo para criar espaço. Enquanto isso, as hienas adaptavam a rota. Contornavam. Buscavam aberturas. Era uma luta real. Caótica. Sem heroísmo. Sem golpes impossíveis. Apenas sobrevivência. Mas então, o cenário mudou. A movimentação da tribo desacelerou. Todos abriram espaço. Da cabana central, saiu um velho. Muito mais velho do que os outros. Magro. Curvado. Coberto por colares de ossos polidos. Na mão, um cajado entalhado em um enorme osso antigo. Luli ficou imóvel, porque sentiu, não viu, sentiu. Uma pressão silenciosa atravessou o ambiente. Seu corpo respondeu imediatamente. Aquela sensação era parecida com a energia que despertava dentro dele. O velho ergueu o cajado. Começou a falar.
Palavras estranhas, ritmadas, antigas. Os olhos de Luli diminuíram. Sua memória retornou. O altar, a dança, os sons, o ritual. Aquilo nunca foi superstição. O velho terminou o cântico. Apoiou o cajado no chão. Por um instante, nada aconteceu. Então, as pedras presas ao topo começaram a emitir luz. Não era fogo, não era eletricidade, parecia energia, mas seguia regras próprias. Uma onda luminosa atravessou o campo. Silenciosa, controlada, ao tocar o chão diante da matilha. Explodiu em brilho. As hienas imediatamente recuaram. Não houve espetáculo exagerado, só reação, medo, instinto. A líder da matilha percebeu o perigo primeiro. Emitiu um som curto, e ordenou retirada. Os lobisomens aproveitaram, avançaram, empurraram, recuperaram terreno. Menos de um minuto depois, tudo terminou. Silêncio, fumaça, respiração pesada. Os sobreviventes começaram a se reunir. O velho abaixou o cajado, como se nada tivesse acontecido. Lá em cima, escondido entre folhas e sombra, Luli permaneceu imóvel, sem piscar. Seu coração batia devagar, não por medo, mas por algo muito pior. Empolgação, porque pela primeira vez desde que chegou, ele tinha encontrado algo novo. Algo que não era mutação, nem instinto, nem evolução. Aquilo parecia conhecimento. Se magia existia, então aquele mundo possuía leis. E se possuía leis, ele poderia entendê-las. Os olhos de Luli permaneceram fixos no velho xamã. E pela primeira vez em 2 meses, o cientista voltou a sorrir. Do alto da árvore colossal, Luli permaneceu imóvel. O combate havia terminado. O último eco dos rugidos desaparecia junto ao vento. Lá embaixo, a tribo recolhia seus feridos. Os lobisomens voltavam lentamente à forma original. E no centro de tudo, o velho xamã permanecia parado, como uma árvore antiga, como se nada tivesse acontecido. Luli observava, sem piscar. Seus olhos absorviam detalhes, movimento, respiração, sequência dos acontecimentos. Seu cérebro transformava tudo em hipóteses. A luz emitida pelo cajado, a reação das criaturas, o padrão das palavras, a retratação dos lobisomens. Nada parecia aleatório. Ele passou a mão pela barba branca. Pensou, aquela energia não surgiu do nada. Asterisco. Ela respondeu a uma sequência. Asterisco. Som, gesto, objeto, intenção, asterisco. Sua mente começou imediatamente a procurar equivalentes científicos. Mas algo o incomodava. Durante 2 meses ele havia estudado aquele mundo. Observado, medido, catalogado, sempre escondido. E até agora, continuava sem respostas reais. Pela primeira vez, sentiu frustração. Não medo, frustração. Porque estava acumulando observações, mas não obtendo dados. Seu olhar então mudou. Na periferia do acampamento, uma figura rastejava. Uma mulher neandertal, ferida, separada do grupo. Instintivamente, o cientista viu uma oportunidade. Seu pensamento foi rápido. Transformação, asterisco, compatibilidade biológica, asterisco, regeneração, asterisco, possível relação com o xamã, asterisco, se conseguisse observar, talvez finalmente entendesse. Ele desceu, silencioso. A mulher percebeu tarde demais. Antes que reagisse, Luli apareceu, cobriu sua boca, e desapareceu entre as árvores. Tudo durou segundos. Na caverna, Luli deitou a mulher sobre uma pedra plana. Acendeu fogo, respirou, tentou recuperar o método, tentou voltar a ser quem era. Observou ferimentos, temperatura, respiração, olhos, pegou o carvão, começou anotações na pedra, mas então, o cheiro, sangue, só isso, nada mais. Algo queimou dentro dele, sua garganta secou, seu coração acelerou. Não era fome, era urgência. Ele fechou os olhos, respirou, tentou racionalizar. É metabolismo, asterisco, só uma resposta química, asterisco. Tentou se afastar, deu um passo, parou, outro, sua visão começou a desfocar. Quando percebeu, já estava próximo demais. Parou imediatamente, respirando pesado, olhou para as próprias mãos. As unhas haviam crescido, seu peito subia rápido,
E naquele momento, ele entendeu algo. Aquilo não era vontade, era impulso. E ele sentiu medo. Tentou sair, mas já era tarde. Quando recuperou clareza, a mulher já não respirava. Silêncio. Luli ficou parado. Não olhou imediatamente. Ficou alguns segundos apenas respirando. Depois fechou os olhos. Sentou. Passou a mão no rosto. Não havia satisfação. Só vazio. Depois de longos minutos, falou sozinho. Isso não foi um acidente. Olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez, não confiava nelas. Mas o pior ainda veio. Em vez de desistir, ele decidiu insistir. Esse foi seu erro. Anoitecia. Luli retornou, mais cauteloso, mais silencioso, mas não mais sábio. Ele acreditava que agora estava preparado. Entrou pela mata, observou sentinelas, esperou, escolheu posição, calculou, avançou. Craque, um galho, só isso, pequeno, quase nada, mas suficiente. O sentinela virou, olhou diretamente para ele, e rugiu. Instantaneamente, a tribo inteira respondeu, e Luli percebeu algo. Ninguém parecia surpreso, como se já esperassem, como se ele estivesse sendo observado desde o desaparecimento da mulher. Lentamente, os 3 lobisomens surgiram, e ao fundo, o velho saiu da cabana, sem pressa, com o cajado na mão, e pela primeira vez, olhou diretamente para Luli, não com ódio, não com medo, mas com reconhecimento, como alguém olhando para algo que já conhecia. Luli sentiu algo gelado percorrer sua coluna, porque naquele instante, percebeu, talvez, o experimento, fosse ele. O rugido do sentinela ainda reverberava pela floresta quando o primeiro lobisomem rompeu a linha das árvores. Ele veio rápido, muito rápido, mas não descontrolado. O corpo avançava como um caçador experiente. Luli observou, pé, quadril, ombro, direção, previu, no instante em que as garras chegaram. Ele já não estava lá. Girou o corpo, apoiou a mão numa pedra. Mudou de direção no ar. O lobisomem errou. Luli respondeu imediatamente. As garras tocaram o braço da criatura. Não profundo, mas suficiente. Ele recuou, analisou. Regeneração. Boa, mas não instantânea. Informação adquirida. Não perdeu tempo. O segundo entrou. Ataque lateral. Luli não desviou. Avançou. Entrou por dentro do alcance. Golpeou o tórax. O lobisomem foi empurrado vários metros. A tribo inteira ficou imóvel por um momento. Aquilo não era força humana. Mas o terceiro apareceu, e então Luli entendeu. Eles não estavam lutando individualmente. Eles dividiam funções. Um pressionava, um fechava a fuga, um punha erro. Durante minutos, o combate virou movimento contínuo. Salto, desvio, bloqueio, empurrão, mudança de terreno. Luli começou a sentir algo familiar. Como um problema científico. Padrões, correlação. Então ele começou a vencer. Antecipou um avanço. Forçou colisão entre 2. Criou espaço. Subiu numa cabana. Saltou. Atingiu o chão atrás deles. Por alguns segundos, o campo abriu, mas ninguém avançou. Silêncio. Todos recuaram. Luli ergueu o rosto. O velho tinha chegado. O xamã caminhou devagar, sem medo, sem pressa, cajado na mão. Olhou para Luli. Luli observou de volta. Nenhum dos dois atacou. Primeiro, o velho ergueu o cajado. Luz. Luli moveu imediatamente. A energia atravessou onde ele estava. E atingiu uma árvore. Nada explodiu, nada queimou. A árvore envelheceu, rachou, desmoronou. Os olhos de Luli diminuíram. Interessante. Não destruição, alteração. Ele sorriu. Finalmente, algo novo. E avançou. O velho lançou outra. Luli desviou. Outra. Desviou. Outra. Dessa vez, não desviou. Pulou através. Sentiu o braço perder força. Mas não parou. Chegou perto. Muito perto. Golpe. O cajado bloqueou. O velho deslizou para trás. A mão que segurava o osso tremeu. Primeira surpresa. Os lobisomens ficaram tensos. O xamã olhou para Luli. Mais atento. Combate continuou. Agora sem distância. Luli percebeu. O velho precisava terminar gestos. Precisava respirar. Precisava conduzir. Então começou a pressionar. Golpe. Esquiva. Avanço.
mudança de ângulo, poeira, pedras, cajado. Por várias vezes, o velho quase foi atingido. Por várias vezes, Lully quase recebeu energia direto. Nenhum dominava, mas então, o erro aconteceu. Lully percebeu que o velho estava cansado. E acreditou cedo demais. Avançou tudo, esqueceu observação, virou predador. No instante do avanço, o xamã mudou, não recuou, deu um passo, girou o cajado, a energia explodiu para fora. Não como ataque, como onda. Lully bloqueou. Tarde, seu corpo inteiro foi lançado. Rolou, levantou, caiu, levantou de novo. Seu braço esquerdo tremia. Regeneração desacelerada, respiração pesada. Do outro lado, o velho também respirava com dificuldade. A mão dele sangrava. O cajado tinha rachado. Um dos joelhos havia cedido. Silêncio. Os dois ficaram parados, se encarando. Os lobisomens não se moviam. O velho observou Lully. E por um instante, um pensamento passou por sua mente. Não humano, não lobo, mas, não era a primeira vez. Ele já tinha visto coisas que carregavam poder no próprio sangue. Criaturas, monstros, herdeiros. Mas, esse era estranho, diferente. Silêncio. O pensamento passou, sumiu. O velho não falou nada. Lully também não. Eles entenderam. Continuar significava morrer juntos. Lully respirou, olhou para o cajado, depois para o velho, memorizou, virou, e desapareceu na floresta. Nenhum perseguiu. Atrás dele, o velho permaneceu parado, olhando para a mata, pensando apenas uma frase: ainda existe algo novo neste mundo, asterisco. Horas depois, na caverna, Lully ficou sentado, exausto, ferido, mas vivo, e chegou à pior conclusão da noite. Ele não perdeu, mas também não venceu, porque tentou entender o mundo, antes de entender a si mesmo. Fim da parte deste capítulo.